É, família, hoje é data especial aqui no canal, porque é sexta-feira 13. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira 13, mas o ideal é a gente postar na sexta-feira 13 também. Eu quero postar ainda hoje, mas, né, talvez chegue atrasado, então pode ser sábado 14 aí, quem sabe. Mas se for sexta-feira 13, ou sábado 14, ou domingo 15, a gente vai analisar aqui de todo jeito essa obra de arte. Esse grande filme de terror. Sexta-feira 13, parte 6. Jason Vive. Na verdade, o vídeo que eu pretendia fazer era sobre o remake de Sexta-feira 13, fazendo uma analisinha completa do filme. Aliás, é um dos meus favoritos da franquia, mas eu deixei esse daí para depois, justamente por ser um dos meus favoritos. Então, para hoje a gente vai analisar um que é muito querido pelos fãs e eu também gosto muito, que é o Sexta-feira 13, parte 6. Jason Vive. Eu podia também fazer uma análise de Fred vs Jason, que é o meu favorito da franquia no geral, mas eu já fiz um vídeo basicamente inteiro focado nele, naquele meu Veja Como Foi, então eu acho que será meio inútil. E para compensar que eu não vou conseguir fazer isso, vou pegar esse daqui, que é um filme que é muito amado pelos fãs da franquia, considerado o melhor por muitos, e fazer uma análise dele por pontinho a pontinho pra ver porque a galera gosta tanto dele, né, nesse especial de Sexta-feira 13. Enfim, se inscreva no canal, dá like, compartilha pra gente aqui poder continuar. Pretendo fazer mais vídeos nesse estilo, em talvez outras Sexta-feira 13. E tá saindo um do forno de Clube da Luta que eu também quero postar logo. Mas enquanto não sai, vamos ficar com esse daqui, né? Então, deixaram tudo isso bem claro, agora sim, bora pro vídeo. Bom, cronologicamente falando, esse filme se passa após o Sexta-feira 13, parte 5, onde o Tommy Jarvis ele estava preso dentro de um manicômio por causa de todos os acontecimentos do parte 4. E depois do final desse filme, Jarvis começa a ter alucinações com Jason, porque se você se lembra bem do último filme, apareceu um assassino naquele hospital psiquiátrico que fingia ser o Jason, mas na verdade não era o Jason. Então o filme acaba com Jarvis meio que adotando a face de Jason Voorhees, mas era tudo uma alucinação. E a gente veio agora com parte 6, que continua exatamente da onde aquele parou. Aqui o Jarvis ele tá mais desesperado ainda para saber se o Jason realmente está morto. Então ele pretende queimar o cadáver do Jason. Ele chega no cemitério onde está o cadáver dele, desenterra o corpo, mas quando ele estava prestes a jogar gasolina em cima, um raio convenientemente acerta exatamente o cadáver do Jason, que volta dos mortos. E começa mais um massacre em Crystal Lake. E o filme ele começa de um jeito muito icônico. O filme já começa com os dois pés nas portas. Por quê? De primeira já o cara já arranca o coração do amiguinho do Jarvis que tava junto dele. Ele pega a máscara de rock que tava com o Jarvis. E aí a gente começa o filme no estilo James Bond. Numa cena que, na moral, ela começa o filme tão bem, mas tão bem, que ficou icônica. Eu acho que muita gente nunca viu nenhum filme de Sexta-feira 13, mas já viu essa cena aqui do Jason imitando o James Bond. Então o filme começa assim com os dois pés na porta, com uma cena icônica pra cacete da franquia. Ele já serve pra moldar o tom que vai ser esse filme. Porque diferente dos outros Sexta-feira 13, que tinham uma pegada mais séria e realmente estavam tentando pegar uma espécie de suspense e terror ali no meio, Sexta-feira 13 parte 6, ele ligou foda-se. Vai ser um negócio escrachado, vai ser um negócio de outro mundo e vai ser exatamente desse jeito. E aliás, isso é muito legal. Eu acho que é um dos principais pontos para esse filme ter feito tanto sucesso. Porque ele é o filme basicamente mais Jason de Sexta-feira 13. Ele é o filme que ele basicamente pega o Jason e fala mais ou menos assim: cara, você já era invencível, você já era imortal, vão deixar você mais invencível ainda e mais imortal ainda. Ou seja, o Jason aqui vira basicamente o zumbi imortal que a gente conhece. Porque você basicamente tem dois Jasons. O Jason pré esse filme, que ele era um humano com forças e atributos maiores,
de uma pessoa normal. E a gente tinha o Jason após esse filme, que tá muito acima. Então, a partir desse filme, o Jason, ele recebe tiro de todo tipo de arma e sai de boa. O cara consegue arrancar cabeças com um soco, cortar pessoas ao meio com um golpe e coisas totalmente absurdas que condizem com o que é o Jason. E isso é muito legal no filme. Então, basicamente, esse filme serve para fechar as portas e abrir elas de novo de um jeito maior e melhor. Porque, basicamente, ninguém ligava para os roteiros dos outros filmes. O roteiro ali servia como fachada. A galera que viu o Jason, e quanto mais absurdo, mais casca grossa está o Jason, cara, melhor. E aqui é o ápice disso. Aqui o Jason tá o mais forte possível, o mais casca grossa possível. E isso faz muito bem ao filme. E enfim, aí a gente entra no outro elemento que chega no filme e que a galera já gostou logo de primeira, que é o retorno do Tom Jarvis. Tom Jarvis, ele foi uma espécie de protagonista no Sexta-feira 13, parte 4, voltou no parte 5 e voltou de novo no parte 6. O mais perto que a gente tem de uma espécie de Laurie Strode na franquia do Sexta-feira 13 é exatamente o Tom Jarvis. Tanto que teve um curto em 2017 que é um fanfilme, não foi feito oficialmente, mas o ator que faz o Tom Jarvis aparece no final desse filme fazendo um gancho com os outros filmes da franquia. O que, basicamente falando, conecta esses filmes de um jeito ou de outro. E que também meio que comprova que o Tom Jarvis acabou ficando um ícone tão grande na franquia que acabou ficando lá no patamar quase do nível do Jason. Tanto que ele tá presente no jogo de Sexta-feira 13 de 2017, pá. E também em outras aparições, tipo, ele aparece no Fred vs Jason vs Ash, que é aquela HQ lá que faz o crossover entre os três universos. E um monte de outro tipo de coisa. E aqui ele tem uma química muito legal, que é a Final Girl, porque todo filme de Sexta-feira 13 tem uma garota que é a garota final, que o Jason mata todo mundo, mas sobra sempre apenas um. Ou no caso aqui uma, que é o que a gente chama de Final Girl, né, nesses filmes de slasher. Tem um monte, tem a Laurie Strode no Halloween, a Ripley no Alien e tantos mais e outros. E eu acho que essa é uma das melhores Final Girls que tem. Primeiro, que essas Final Girls sempre estão acompanhadas de um namorado. Só que a maioria das vezes a Final Girl é a garota certinha e o namorado é o carinha certinho. Então, eles não têm quase nenhuma vez graça nenhuma. São adolescentes genéricos e até por isso que a gente meio que criou uma espécie de clichê que a gente sempre torce pro vilão. É muito difícil você ver alguém que realmente gosta desses filmes e fala, entre, sei lá, a menina do final e o Jason, quem você torce? É muito difícil você ver a pessoa falando, eu torço pra ela. Porra, óbvio que você vai torcer pro Jason. O Jason sempre é o cara muito mais foda. E aqui a gente tem personagens que não são o nível do Jason. O Jason, ele é um personagem que eu acho que ele é mais icônico que a própria franquia. Mas eles são carismáticos e são legais, então ele dá um viés bom pra você torcer pra eles no filme. Porque eles justamente fogem desse estereótipo. O Tom Jarvis é um cara que é totalmente louco da cabeça, o maluco tá totalmente psicótico por causa do que aconteceu no parte 4. Então ele tá longe de ser aquele maluco que é certinho, é tudo nas rédeas e pá. E a garota desse filme, ela também não é certinha. Ela basicamente o filme inteiro, ela tá atrás do Tom Jarvis, porque ela viu ele na cadeia, viu ele preso, achou ele bonito e correu atrás dele. Então ela flerta com ele o filme inteiro, dá a tal das engenhadas e pá. Então, os dois juntos, eu acho que eles têm uma química muito forte para início, então já convence muito fácil. E de outro ponto, eles são personagens realmente gostáveis, são pessoas reais, tipo eu e você. Então, é mais fácil você se identificar com eles e assim torcer para eles. Então, no geral, são personagens que fazem você torcer muito facilmente por eles e facilmente você gosta deles. Mas enfim, vamos a história desse filme. Continuando o que aconteceu depois disso, Tom Jarvis tenta alertar a polícia que o Jason, ele de alguma forma está vivo e ele tá matando todo mundo. Ele acaba sendo preso porque ele tenta roubar a arma do policial, mas ele fica a noite inteira perturbando com essa ideia aí do Jason ter voltado dos mortos. Então o policial pega ele e acompanha ele, que tá numa caminhonete, e eles estão num outro carro, pra até o túmulo do Jason, pra ele parar de encher o saco. Bom, acontece que tinha um velho, que ele tinha visto o túmulo desenterrado, tava com medo de perder o emprego, e ele botou terra tudo de novo.
Então Tommy Jarvis é visto como mentiroso e é expulso do acampamento. Mas aí a gente tem o clássico roteiro do filme Sexta-feira 13, onde ele mata todo mundo, blá blá blá, blá 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 blá. Mas aqui eu poderia passar voando por essa parte, porque já é comum, a gente tá falando de um filme slasher, filme de terror do Jason, cara. A gente já tá acostumado com as mortes, mas eu acho que todo filme de terror slasher, ele tem um fresquinho com as mortes. E basicamente, aqui não é diferente. As mortes desse filme tem muitas que são as mais icônicas da franquia. Eu vou destacar 3 aqui pra gente não ficar muito tempo nisso. A primeira que eu gostaria de comentar é quando o Jason entra naquele jogo de paintball e sem querer acaba arrancando o braço de um dos caras. E, aliás, a cena é muito boa, porque ele não mostra explicitamente o cara arrancando o braço. Mas depois dele ter arrancado o braço, o filme foca no braço do cara sendo segurado pelo Jason, mas a gente não vê ele explicitamente arrancado. Mas aí a gente vai vendo o Jason subindo o braço com a mão e aí a gente vê o braço explicitamente arrancado. Foi uma cena que ela é bem criativa no sentido de direção e acabou marcando muito. Eu acho que provavelmente também, você pode nunca ter visto um filme de Sexta-feira 13 na vida, mas muito provavelmente você já viu essa cena. Aí a gente tem outra cena que eu gosto muito. Essa aí não é tão icônica, mas é uma cena muito legal. Que é quando o Jason, ele pega uma menina pela janela, que é uma cabana, ele pega a menina pela janela, joga pra fora. Mas na verdade é que ela tava tendo um pescoço virado do avesso pelo próprio Jason, que depois de ter completado o trabalho, arranca a cabeça dela. O filme nos Estados Unidos sofreu algumas censuras exatamente para não pegar a classificação mais 18. Então, em algumas mortes, eles dão uma calibrada, para não mostrar muito explicitamente a cabeça sendo arrancada e pá. Mas o filme ele faz um trabalho de direção tão legal que mesmo você não tendo visto explicitamente a cabeça dela sendo arrancada, você consegue imaginar aquilo e é uma imagem muito maneira. E aliás, eu tenho que elogiar muito os efeitos práticos desse filme, porque depois a gente vê a cabeça dela sendo encontrada pelos policiais e é mostrado explicitamente a cabeça dela decapitada e passa em corpo. Então, eu posso dizer que essa cena, de um jeito, é bem legal. E também, pra encerrar aqui, eu queria falar muito dessa cena, que é a morte do xerife, que acontece no final do filme. E ela basicamente é o Jason indo atrás da filha do xerife, que eles tinham ouvido ela gritando. O xerife vai atrás, mas no final, mano, o xerife tenta ir no 1 a 1 com o Jason. Isso é uma das piores ideias que alguém já teve. Toda vez que alguém vai no braço contra o Jason, acaba tendo um destino cruel. E não foi diferente aqui, o cara ele teve literalmente o corpo virado do avesso. O cara literalmente depois disso fez a melhor bananeira que alguém já fez na vida. E enfim, já falei muito das mortes, eu podia elogiar mais uma vez o efeito prático dessa cena, que é muito bom, porque de novo é mostrado explicitamente o cara assim, e é um filme dos anos 80 com orçamento baixo e dá pra ver explicitamente isso. E é bem realista, não parece falso nem nada. Mas vamos logo que eu quero acabar com esse vídeo para não ficar longo demais. Bom, com o passar do filme, a filha do xerife, que estava no escritório dele quando ele saiu para investigar os assassinatos do Jason, que ele ainda não sabe que é o Jason, ele tá achando que é o Tommy Jarvis. Ela atende o telefone lá e era o Tommy Jarvis, tava querendo falar com o xerife. O xerife, mano, tava achando que ele tava matando geral. Então o que ela faz? Ela vai até ele. Ela pega um carro e vai até ele. Os dois pegam carona juntos e o Tommy Jarvis quer até o Jason, porque ele quer parar o Jason de qualquer jeito. Mas acaba dando errado porque eles são cercados pela polícia que prende eles. Mas aí os dois fazem uma estratégia para fugir da prisão. O que acontece? Basicamente, ele beija ela pelas grades da prisão, já que ela é filha do xerife, então ela meio que safou. O policial vai tentar parar ela, mas aí era uma armadilha para ela roubar a arma do policial, apontar para ele e obrigar ele a abrir a cela. Aí ele abre a cela e os dois juntos vão lá enfrentar o Jason. Bom, aí chega no final do filme, porque basicamente o plano do Jarvis é afundar o Jason. E como ele vai fazer isso? Bom, ele vai atrair o Jason até o fundo do lago do Crystal Lake, amarrar ele com uma corrente que está amarrada numa pedra, jogar a pedra no rio e aí, pô, afunda o Jason no rio. Na verdade é um lago, mas eu tô falando do rio aqui, não sei porquê. Bom, o plano para atrair o Jason até o lago até que acaba dando certo, mas o Tommy, que tá lá no meio do lago, acaba tendo o barco dele quebrado pelo Jason, sendo assim jogado com ele junto para dentro do lago. Mas aí o Tommy usa isso para pegar a corrente e amarrar no pescoço do Jason, o que acaba dando certo.
E o Jason acaba ficando preso dentro do lago, mas com o Tommy. Então ele meio que enforca o Tommy e acaba meio que deixando ele morrer afogado. Mas bota bem entre aspas esse morrer afogado, porque ele não morreu de verdade, né? Obviamente. Então a menina, né, a namorada do Tommy nesse filme, a filha do xerife, vai lá ajudar a salvar o Tommy, que estava afundando dentro do lago. E ela vai na marra mesmo, vai nadando, pega o Tommy, mas porra, o Jason tava literalmente embaixo deles. Então o Jason agarra ela pela perna e fica segurando, pá. Mas aí a mina é inteligente e ela pega a parte do barco que tinha a hélice e liga ele, né? Porque o barco tava quebrado em dois, tava quebrado em duas partes. Pegou a parte do barco que tinha a hélice, ligou ele e ligou na cara do Jason. E aí o Jason teve a cara triturada. E bom, pra acabar o filme com chave de ouro, bom, ela salva o Tommy que tava lá dentro do lago, quase morrendo afogado. Consegue salvar a vida dele, fazendo respiração boca a boca e pá. E aí todo mundo vive feliz para sempre, menos todo mundo que o Jason matou nesse filme, que não foi pouca gente. Mas aí, né, antes de acabar acabado, a gente tem uma ceninha pequena no final, onde mostra o Jason abrindo os olhos preso dentro do lago, o que indica que ele não morreu e que vai ter mais pelo menos 5 sequências aí da franquia, né? Porque todo mundo morre, mas o Jason morre. E enfim, eu já fiquei o vídeo inteiro aqui falando um monte de coisa do filme. Ele é um filme que tem os protagonistas mais humanos da franquia, ele tem um Jason B10, casca grossa, que mata as pessoas do jeito mais brutal possível, violento, e acho que a palavra certa seria brusco. Porque ele tem todas as características normais do Jason elevadas a milhão. Então, se a galera gosta do Jason por ele ser assassino, imortal, com super força, aquele é o assassino que tá mais imortal do que nunca, com uma força maior que a gente nunca viu antes. Ele basicamente iniciou o Jason na fase que é a mais lembrada dele, que é aquela fase zumbi imortal que não morre por nada, por literalmente nada mesmo. É a fase que ficou mais marcada do personagem. Então ele é um filme que marcou o Jason em vários sentidos e é o filme que mais eleva as características que a galera mais gosta da franquia. O Jason, os protagonistas mais humanos e pá. Pra mim, ele é um filme muito legal. É um dos meus favoritos da franquia. Não é o meu favorito, né? Favorito é forçar demais. Mas acho que ele é sim e pode sim ser considerado um dos melhores slashers que tem por aí. Minha nota final pro filme, eu acho que é um 8.6, né? Vai, para marcar a numeração do filme. É um filme bem legal e eu acho, se você quer começar a ver a franquia do Jason, Sexta-feira 13, eu acho que os 4 primeiros filmes, eles são filmes bons até, para a proposta slasher deles, eles são legais, mas eu acho que ele não vai ser um bom filme para você começar, sabe? Você tem que estar na vibe certa para ver aqueles filmes e tudo mais. Você quer começar a ver a franquia, começa pelo parte 6 ou pelo remake, que são filmes que eu acho que eles conseguem se sustentar bem sem você ter visto os outros. Óbvio que você vai ter sempre um contexto a mais, no caso, mas eles são filmes que funcionam por conta própria e a Sexta-feira 13 é uma franquia muito complexa, então você não precisa ver numericamente para entender super bem. E no fim das contas, acho que a ideia de escolher o parte 6, especificamente o parte 6, para começar a franquia é uma boa. Eu também não descarto você querer pegar o remake ou coisa assim. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, dá like, compartilha pra gente aqui poder continuar. É isso por hoje, se inscreva no canal. Acho que eu sempre, né, já falei muito. Então até. Valeu, falou, tchau.